Um momentinho. Pode começar? Bom, boa tarde e boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso quinto ciclo de debate, após nossa palestra de abertura. Eu sou Pamela Garrido, sou aluna do quinto ano de RI da FACAMP, e o ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais em formatos de projetos de pesquisa, projetos de pesquisa, grupos de estudos, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 30 de outubro a 14 de novembro, com 12 mesas temáticas com apresentação de resultados de pesquisas em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores, professores de universidades públicas, privadas, brasileiras como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, por meio do intercâmbio do conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a primeira mesa temática do quinto ciclo de debates, intitulada Sul Global e Cooperação para o Desenvolvimento e os Direitos Humanos. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos boas-vindas à nossa convidada, a consultora Juliana Maziero Castro. Juliana é graduada em Relações Internacionais e em Economia pela FACAMP, mestre em Diplomacia e Serviço Público Internacional pelo Centro de Estudos Internacionais e atualmente é consultora internacional na Arádia, com especialização em Economia Circular, Desenvolvimento Sustentável e Cooperação. Juliana, nós agradecemos sua presença e sua disponibilidade para participar do nosso ciclo de debates discente. Na mesa de hoje, obrigada. Na mesa de hoje, contaremos com a apresentação de 3 trabalhos. Vamos começar, então, com a apresentação da pesquisa intitulada O Sul Global, na Organização Internacional de Trabalho, um balanço de 1919-1980, desenvolvida pelo pesquisador Gabriel Rezende Pellegrina. Você terá 10 minutos para apresentar sua pesquisa. Você tem a palavra. Muito obrigado, Pamela. Muito obrigado, Juliana, por estar presente aqui com a gente hoje. Gostaria de agradecer também todo mundo aqui acompanhando a palestra. Bom, como a Pamela falou, meu nome é Gabriel, eu sou um aluno do quarto ano de Relações Internacionais e eu tive a oportunidade de iniciar essa pesquisa com a professora Patrícia Rinaldi como orientadora. E eu gostaria de fazer essa pesquisa porque eu tenho um interesse muito grande, né, em organizações internacionais, principalmente na Organização Internacional do Trabalho. Eu tive a oportunidade em 2019 de visitar a OIT mesmo e achei o trabalho deles incrível, muito interessante. Eu gostaria de me aprofundar mais, né, nesse tema, também colocando o Sul Global como uma proposta, né, de analisar como aconteceu esse desenvolvimento das relações entre a Organização Internacional do Trabalho e o Sul Global. Bom, como a Pamela falou, né, o meu trabalho vai se focar numa análise histórica da OIT, do desenvolvimento das relações entre os países do Sul Global e a Organização Internacional do Trabalho, durante os anos 1919 e 1980, com o objetivo de fazer uma análise, né, descobrir uma investigação de como as relações entre os países do Sul Global e a OIT, o diálogo, né, entre a instituição e esses países se deram ao longo dos anos. Então, para isso, eu vou pesquisar, vou analisar 4 momentos diferentes. Então, nós temos o momento inicial, em 1919, que é o momento de fundação da OIT. Então, aqui nós buscamos analisar como os países do Sul Global
participaram do processo de negociação da fundação do OIT, que papel eles desenvolveram, quais eram os interesses deles, eles conseguiram colocar esses interesses, né? E a pesquisa ainda está num momento muito inicial, é importante falar, eu ainda estou fazendo levantamento bibliográfico, leituras, então não está tão desenvolvido, né? Eu não estou num momento de conclusão da pesquisa mesmo, é mais o início. Então eu ainda estou buscando, né, ver isso, como o Sul Global participou desse processo. E uma coisa muito interessante que eu acabei percebendo é que nesse momento a gente tem uma visão muito grande do norte, da Europa, dos Estados Unidos, mas nós não temos tanto um diálogo, né, uma participação, ou mesmo pronunciamentos dos países do sul global sobre como eles participaram desse momento. Então, eu estou encontrando uma bibliografia bem limitada, né, do sul global em relação à sua participação, mas o que eu acabei conseguindo encontrar é que, para o norte, esse momento de criação do OIT foi mais ou menos uma forma de por causa do medo da Revolução Russa, foi uma forma de evitar uma nova Revolução Russa no continente europeu. Então, nesse momento pós-Primeira Guerra Mundial, de intensa instabilidade social, né, de intenso unrest, não lembro como fala, social dos trabalhadores, etc., a OIT foi feita como um jeito de encontrar um meio termo ali nas relações trabalhistas, nas questões econômicas, para evitar uma possível um alastramento da Revolução Russa pela Europa como um todo. Então, esse foi o objetivo inicial para os países do norte, e nós não temos uma visão, não consegui encontrar, pelo menos ainda, uma visão tão abrangente da participação do Sul Global nesse momento. Eu consegui encontrar os países que participaram, né, nominalmente, que tiveram vários países da América Latina, como a Argentina, o Chile, etc. E também, muito interessante, nós tivemos a participação da Índia, que a gente pode pensar, é muito legal a participação da Índia nesse momento, um grande país global, etc. Mas, pelo que eu consegui encontrar até agora, a Índia estava participando, ainda era uma colônia do Reino Unido, e estava participando mais como um peão do Reino Unido, repetindo o que era dito, seguindo as diretrizes impostas pelo Reino Unido. Então, será que nós podemos considerar que teve uma participação efetiva da Índia nesse momento? Então, é isso que eu busco é, elucidar, né, nesse primeiro momento, como se deram essas relações e se foi feito um diálogo eficiente nesse momento de criação do OIT com os países do sul global. Bom, esse cenário continuou mais ou menos dessa mesma forma até 1945, mais ou menos, com a criação das Nações Unidas, e também é importante citar o momento da Declaração de Filadélfia, né, que foi um momento de renovação do mandato da OIT, porque foi um momento de a Declaração de Filadélfia, perdão, conteve vários valores, né, várias suposições de direitos humanos, de direitos trabalhistas, de liberdades individuais, e assim também como a Fundação das Nações Unidas, né, trouxe bastante essas questões, além de alavancar a Organização das Nações Unidas e, junto com ela, a Organização Internacional do Trabalho, que se tornou uma agência especializada da ONU, focada em questões trabalhistas em 1946, a um nível internacional, a um nível verdadeiramente internacional. Então, nesse momento, a OIT conseguiu se direcionar mais diretamente aos países do sul global, mesmo que de uma forma por acaso, né? Eles não queriam, na verdade, que diretamente, vamos dizer assim, não era o objetivo principal deles que esses conceitos se direcionassem aos países do sul global. Nesse momento, como vocês podem ter percebido, 1945, 1943, nós estávamos mais para o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945 já havia acabado, né, no momento de criação das Nações Unidas. Então, esses conceitos de emancipação, de direitos do trabalho, de direitos humanos, foi direcionado mais para evitar novos horrores da guerra, evitar violações de direitos humanos, de direitos trabalhistas, garantir o direito de formar sindicatos. Então, foi mais para garantir uma paz, uma estabilidade no continente europeu. Mas esses direitos foram também cooptados, né, pelos países do sul global, tiveram uma ressonância no sul global que permitiu também um fortalecimento da luta de independência dessas colônias. Porque nesse momento, diversos países do sul global, principalmente do continente africano e da Ásia, estavam nessa luta de emancipação, de independência, etc. E esses conceitos de direitos individuais, liberdades individuais, emancipação, direitos trabalhistas, acabou ressoando muito nessa parte do globo também. Então, nesse momento,
pelo que eu pesquisei até agora, nós temos esse momento de ampliação do mandato da OIT e de um possível fortalecimento, né, da luta dos países do sul global pela sua independência, pela sua emancipação, agora com pressupostos defendidos e espalhados mesmo, né, pela Organização das Nações Unidas e até mesmo pela Organização Internacional do Trabalho. Então, esse processo ele se continua, né, até o final da década de 1940, e aí que começa o nosso terceiro período que eu vou estudar, que é o período das independências realmente, que vai do final da década de 1940 até o final da década de 1960, que é quando os países do sul global passam realmente a conquistar suas independências, a lutar por isso, fazer processos de emancipação, e tudo isso suportado, né, baseado, com base nesses conceitos novos trazidos pelas Nações Unidas e pela Declaração de Filadélfia. Então, nesse momento, nós temos o processo de independência de vários países do continente africano, vários países do continente asiático, que passam a entrar na OIT, porque, né, com a Declaração de Filadélfia, a OIT se mostrou como um grande proponente desses conceitos de emancipação, de liberdade, de desenvolvimento, de garantia dos direitos, né? E nesse momento eles passam a querer adentrar o OIT. Nós vemos um influxo muito grande de países do sul global na Organização Internacional do Trabalho durante esse período de 1950 e 1960. E aqui nós podemos ver uma verdadeira mudança na forma que a OIT atua. Então nós temos diversos documentos da OIT explicitando a forma que ela vai mudar a sua, não mudar diretamente, mas agora propondo novas formas de atuar que antes ela não fazia. E que um exemplo principal disso seria através da cooperação técnica, que eles não ofereciam tanto essa cooperação técnica para os países do norte global e passaram a incluir mais isso na sua forma de atuação, e também novas questões de desenvolvimento foram surgindo nas suas pautas de discussão, de debate, de resoluções, etc., dentro da própria organização. Nós temos um documento que eu achei muito significativo, né, da OIT nesse momento, que fala a nova metodologia, a nova forma técnica que a OIT vai encontrar de auxiliar esses países, então oferecendo auxílio técnico, construção de capacidade, auxílio ao desenvolvimento, enfim, colocando para voltar aqui. Começou Ok, novamente. perfeito. Fica à vontade. Continua. Não, continua. Ah, tá. Então eu vou continuar do momento que eu parei. Obrigado, viu, Juliana, pela paciência. Mas continuando, tem esse documento que é muito simbólico, né, da Organização Internacional do Trabalho, que mostra a forma que eles vão atuar agora com os países do Sul Global através dessa assistência técnica, cooperação técnica com os países do Sul. Nesse momento, as demandas do Sul Global, elas são mais ou menos uniformes, elas querem a mesma coisa, que é uma maior discussão voltada para o desenvolvimento, que é um maior auxílio e foco das discussões voltadas para essas questões de desenvolvimento econômico e até mesmo de uma forma diferente de organização econômica a dos países do norte global, que eles já tinham uma economia industrializada, que passou pela primeira revolução industrial, pela segunda revolução industrial, enquanto diversos países do sul global não estavam nesse mesmo momento. Então, precisavam até mesmo desse auxílio para a industrialização das suas economias. Após isso, nós temos... quer dizer, perdão, uma última questão antes disso, antes de passar para o próximo momento. Em 1960, com essa grande entrada dos países do sul global na Organização Internacional do Trabalho, eles passaram a guiar, a ser os atores principais das discussões, das negociações na organização. Até por isso que eles conseguiram proporcionar essas mudanças na forma que a OIT atuava, tanto nas suas discussões quanto nas suas atividades durante o dia a dia. E então, aqui nós podemos ver, durante 1960, um momento de grande fortalecimento do sul global na Organização Internacional do Trabalho e um contato, um diálogo muito próximo da organização com esses países. Na sequência, na década de 1970, nós temos a ascensão do neoliberalismo, e é aqui que as coisas vão desandar um pouquinho. Como a gente sabe, né, a gente estuda aqui na Facamp bastante os impactos do neoliberalismo. Nós sabemos que os países do sul global foram extremamente afetados, né, por esse movimento de flexibilização das leis trabalhistas, das leis da economia, enfim. Mas foi interessante analisar um pouquinho mais de perto, de forma mais específica, cada uma das regiões, porque foi possível identificar que as diferentes regiões foram afetadas de formas diferentes pelo neoliberalismo.
Então, a América Latina, como a gente sabe, foi afetada mais com o choque dos juros, com a crise da dívida, com moratórias, enquanto que a Ásia, por exemplo, foi menos afetada. Pela bibliografia que eu consegui encontrar, eles conseguiram até mesmo utilizar um pouco esse momento para fortalecer sua economia, fortalecer o seu comércio. Então, as diferentes regiões do sul global foram afetadas de formas diferentes, né? Nesse momento de ascensão do neoliberalismo, embora tenha acontecido um relativo enfraquecimento dos países do sul global nas organizações internacionais, principalmente na Organização Internacional do Trabalho, ocorrendo novamente uma mudança do foco, né, para os países do norte global. Então, nesse momento, nós podemos ver novamente uma divergência dos interesses dos países do sul global, porque, como eu disse, cada um foi afetado de uma forma diferente pelo neoliberalismo. Então, as demandas desses países na organização, né, passaram a ser diferentes e o que eles cobravam da organização também, causando uma fragmentação, né, desse bloco na Organização Internacional do Trabalho e, como eu já falei, um relativo enfraquecimento da posição política desse bloco na organização. Por fim, a minha pesquisa vai acabar na década de 1980, fazendo uma análise mais aprofundada, né, dos impactos que o neoliberalismo teve nesses países e os impactos que o neoliberalismo teve na própria OIT, porque eu falei um pouquinho dos impactos do neoliberalismo dentro desses países, né, mas na OIT, desde a sua concepção, a OIT tem um caráter muito forte de justiça social, de garantia de direitos, de fortalecimento das questões trabalhistas, e o neoliberalismo prega exatamente o contrário, né? Uma flexibilização das leis trabalhistas, da economia, etc. Então, a OIT se insere de uma forma meio esquisita aqui nesse momento, né? Porque o movimento econômico principal do momento vai exatamente na direção contrária do que a OIT se propõe a fazer. Então, nesse novo momento, a OIT se insere de uma forma diferente no sistema internacional, atuando como uma espécie de suavizador dos impactos do neoliberalismo, principalmente nos países do sul global, e novamente retomando aquele papel de evitar um possível atrito com as classes trabalhadoras, evitar uma possível descontentamento das classes trabalhadoras, descontentamento extremo, vamos dizer assim, das classes trabalhadoras e evitar uma possível não vou chegar a colocar uma guerra de classes, mas um atrito, um desconforto entre as classes dos países, entre os países do sul global principalmente, e as suas classes trabalhadoras que foram desproporcionalmente afetadas pelo neoliberalismo em relação aos países do norte. Então, é nesse momento que vai se encerrar a minha pesquisa, né, com essa análise de como o diálogo com a OIT e esses países se alterou nesse momento de 1980 e como a OIT se inseriu, né, nesse novo momento e estabeleceu suas relações com os países do sul global. Daí, para concluir, o que eu consegui perceber até agora, né, fazendo essa pesquisa nesse momento inicial da pesquisa, o que eu espero que eu vou encontrar ao final da leitura de toda a bibliografia e o desenvolvimento argumentativo, né, da pesquisa, é que ao longo dos anos a OIT se relacionou de forma diferente com esses países, né? No início, realmente, não teve um contato, não teve uma participação tão intensa entre a OIT e esses países do sul global. E mais conforme o tempo foi passando, com uma expansão do mandato da OIT a partir da Declaração de Filadélfia e esse diálogo estabelecido até de forma meio que indireta, né, com os países que ainda estavam sob domínio colonial, sob controle de metrópoles europeias, o diálogo da OIT com esses países se aprofundou e se tornou mais direto, atingindo seu ápice durante a década de 1960 e se enfraqueceu novamente, né, teve um choque a partir de 1980, 1970, 1980, com a ascensão do neoliberalismo. Então, uma das minhas perguntas, né, da pesquisa seria: o diálogo, as propostas, as ações desenvolvidas com a OIT em parceria com os países do sul global tiveram algum impacto efetivo nesses países, no desenvolvimento desses países, na liberação desses países do domínio colonial, né, da desindustrialização? E, inicialmente, eu acredito que teve esse esforço, teve, né, esse ímpeto da Organização Internacional do Trabalho, principalmente na década de 1960, para atingir esse objetivo. Porém, com o neoliberalismo, até por questões externas, né, por fatores externos à Organização Internacional do Trabalho, não foi possível atingir esse objetivo no patamar que a organização desejava e que esses países, principalmente, né, desejavam ter atingido. Então, esse é o resultado que eu acredito que eu vou encontrar, ainda não cheguei nesse ponto na pesquisa, né?
Mas é basicamente isso meu projeto de iniciação científica. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e também pela sua, Juliana, pela sua presença novamente. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Então, agora passaremos pela pesquisa desenvolvida pela Maria Fonseca Rodrigues, denominada a Cooperação Sul-Sul na Saúde Latino-Americana, oportunidades e desafios para o cumprimento do ODS 3 da Agenda 2030. Maria, você tem a palavra. Obrigada, Pamela. Obrigada, Juliana, pela presença e todo mundo que está aqui e quem estiver nos assistindo também. Bom, eu estou no segundo ano de Relações Internacionais e a minha pesquisa, assim como a pesquisa do Gabriel, também está na sua fase inicial. Então, eu comecei até agora os fichamentos e o levantamento de bibliografia. Mas eu vou tentar falar em linhas gerais, né, os resultados que eu obtive até agora com esse início de pesquisa e os planos para continuação da pesquisa, né? Então, esse título aqui é enorme, né, tem muitas palavras, então eu queria começar quebrando um pouco para vocês cada parte do meu título grandão. O objetivo geral da pesquisa vai ser justamente entender como esse modelo de cooperação, que é a cooperação Sul-Sul, pode auxiliar no cumprimento do ODS 3, que é, para quem não sabe, na Agenda 2030, né, a Agenda de Objetivos Globais da ONU, que adotada em 2015, e o ODS 3 diz respeito à promoção de saúde e bem-estar para todos em todas as idades. Então, eu quero entender se a cooperação Sul-Sul pode ser um meio de atingir esse objetivo da Agenda 2030 na região da América Latina especificamente, que a gente precisa de recorte, né? E como objetivos específicos dentro desse meu objetivo geral, eu gostaria de entender quais problemas de saúde comuns experienciados na América Latina podem ser resolvidos ou abordados por meio da cooperação Sul-Sul, e também entender um pouco da natureza da cooperação Sul-Sul em si, com relação às assimetrias de poder entre os países em desenvolvimento, né, que são os membros dessa cooperação, desse modelo de cooperação. Então, para definir um pouco, contextualizar para vocês, a cooperação Sul-Sul é um modelo de cooperação exclusivo para países, né, em desenvolvimento, que envolve o intercâmbio de recursos técnicos, econômicos, humanos, assim como políticas de desenvolvimento, visando o desenvolvimento mútuo para os membros participantes. A cooperação Sul-Sul, ela vai surgir num contexto de ascensão do denominado, né, Terceiro Mundo, nos anos 60, 70, que tivemos vários movimentos, como a Conferência de Bandung, o Movimento dos Países Não Alinhados, e isso tudo fez com que os países que a gente entende como em desenvolvimento tivessem mais relações entre si, os países do sul global, relações de cooperação, e aos poucos foi surgindo esse modelo até ele ser institucionalizado, de fato, nos anos 70, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o PNUD, como um modelo de cooperação complementar à cooperação Norte-Sul, que é a cooperação entre os países do Norte global ou desenvolvidos e os países em desenvolvimento do Sul global. Não vou entrar no mérito da questão do desenvolvimento aqui, eu uso aspas, né, porque senão aí seriam outros 300. Mas, então, é um modelo complementar e não substituto da cooperação Norte-Sul. E as diferenças são principalmente que o enfoque das relações tem um enfoque horizontal. Então, a crítica que surge, né, que faz com que a cooperação Sul-Sul vá surgir e seja adotada oficialmente pela ONU é principalmente a questão das relações dentro da cooperação Norte-Sul serem muito oposto de horizontal, né? Serem muito verticais, exatamente. Então, muitas vezes a cooperação era atrelada a condicionalidades para os países do Sul, como adotar determinado alinhamento político, como a gente viu durante os anos da Guerra Fria, né? E mesmo no pós-Guerra Fria, como
ela era vinculada à adoção de políticas liberalizantes dentro desses países, e também isso gerava uma relação de dependência, né, dos países do Sul com os países do Norte, porque entre essas condicionalidades se incluía, por exemplo, o uso de especialistas do Norte para abordar essas questões vividas nos países do Sul. Nessa ajuda de desenvolvimento era preciso usar os recursos humanos, né, do Norte e econômicos também, e também não havia o foco para a realidade específica vivenciada dos países do Sul, dos países descolonizados, né? Então, surgem problemas específicos nesse contexto para os países do Sul global que não eram abordados de maneira tão ampla, tão compreensiva por meio da cooperação Norte-Sul. Então, a cooperação Sul-Sul surge como um esforço de preencher essa lacuna, né? E oferecer essa complementariedade à cooperação Norte-Sul. No contexto atual, que é mais o foco da minha pesquisa, né? A partir dos anos 2000, a cooperação Sul-Sul ela passa por muitos avanços, conforme, né, as décadas de experiências que foram acumuladas desde os anos 70, de trocas entre os países. A cooperação Sul-Sul passa a envolver mais o intercâmbio de sistemas inteiros, por exemplo, de desenvolvimento de políticas públicas, para além de a simples troca pontual de recursos entre os países do Sul. Com esse desenvolvimento, esse desdobramento, né, eu espero entender mais conforme avança a pesquisa, mas vai tendo uma percepção maior do potencial da cooperação Sul-Sul para ajudar na implementação da Agenda 2030, que é adotada em 2015, né? Então, com esse avanço gradual da cooperação Sul-Sul, ela é entendida como um mecanismo que pode ser eficiente para a implementação dos objetivos da Agenda 2030, trazendo o foco para os países em desenvolvimento e os desafios específicos deles para implementarem, para cumprirem com esses objetivos estipulados para todos, né? Que diferente dos objetivos do milênio, a Agenda 2030 ela passa a incluir todos os países efetivamente. Com isso, então, trazendo para o contexto da América Latina, a cooperação Sul-Sul ela é principalmente utilizada pelos países na área da saúde, pelo que eu pesquisei até o momento. Então, eu escolhi o objetivo 3 da Agenda 2030, que trata de saúde, justamente por ter mais evidências, ter mais registros da atuação da cooperação Sul-Sul nesse âmbito. E, no contexto da América Latina, em específico, a cooperação Sul-Sul ela surgiu em saúde muito. As origens da cooperação Sul-Sul em saúde se encontram na América Latina justamente porque os países latino-americanos passaram pelo processo de descolonização mais de um século antes, né, do que muitos países africanos e asiáticos, por exemplo. Então, já tinham origens aqui desde os anos 1890, por aí, eles já tinham algumas trocas, intercâmbios entre si. Claro que só vai passar a ter o nome Cooperação Sul-Sul a partir dos anos 70, né? Mas, então, tem uma presença muito importante na América Latina, a cooperação Sul-Sul em saúde. E os problemas principais que eu encontrei na pesquisa até agora, que podem ser abordados por meio da cooperação Sul-Sul aqui na América Latina, são principalmente as doenças transmissíveis endêmicas, como o Zika vírus, a chikungunya, também doenças crônicas e doenças e problemas crônicos, como a desnutrição e o HIV, e também a questão da mortalidade infantil e questões reprodutivas também são bem abordadas. E também interessante notar que a cooperação na América Latina ela surge com um papel muito importante das organizações regionais. Então, eu vou falar bastante na pesquisa da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, e as relações aqui de cooperação Sul-Sul na América Latina são principalmente bilaterais. Então, normalmente, a cooperação é feita entre dois países. Agora eu vou falar um pouco dos desafios que eu encontrei, possíveis desafios até agora para a atuação da cooperação Sul-Sul aqui e, né, conclusões parciais que eu tive até o momento. Conforme a pesquisa, eu percebi que a cooperação Sul-Sul ela
está em ascensão cada vez mais, né? Agora, por exemplo, a gente está vendo um novo movimento com a troca de governo, né? De ter mais integração regional e o movimento de ascensão dos BRICS, por exemplo, está tendo esse movimento de reestruturação. Então, eu acho que tem um grande potencial para poder ser um mecanismo de cumprir o ODS 3, mas alguns dos desafios que eu encontrei, principalmente tentando elaborar uma pesquisa, né, é principalmente a institucionalização da cooperação Sul-Sul no sistema ONU. Então, é muito difícil, às vezes, encontrar materiais de pesquisa sobre a cooperação Sul-Sul, materiais atualizados, né? Tem muitos materiais que deixaram de ser atualizados lá em 2018, 2019. Então, está sendo difícil encontrar esses recursos de pesquisa. Já tem as pesquisas que terminaram em 2019, 2018 já apontavam isso, né? Então, já não é uma falta de institucionalização nova. Dá para perceber que é um processo que já data desde as origens da cooperação Sul-Sul, que ela nunca foi muito bem integrada no sistema de forma institucional. Além disso, né, também como um dos objetivos específicos da pesquisa, que eu queria estudar um pouco essas assimetrias de poder entre os países do Sul, para entender se a cooperação Sul-Sul realmente, substancialmente, está sendo diferente da cooperação Norte-Sul, ou se, por exemplo, existe uma assimetria na cooperação entre países como o Brasil, um país membro dos BRICS, e um outro país muito menor, tipo Myanmar. Então, o que eu encontrei até agora sobre isso é que já existem caminhos, diferentes teorias que buscam explicar como a cooperação Sul-Sul pode ser mais inclusiva dessas assimetrias. Então, um dos recortes teóricos que eu vou estudar mais a fundo é da cooperação Sul-Sul voltada à justiça social, que busca colocar uma ênfase mais política na cooperação Sul-Sul e realmente questionar ativamente os modelos neoliberais dentro desse modelo de cooperação. Mas eu ainda não li muito a respeito, né? Mas me surgem também umas dúvidas quanto a essa abordagem de ser uma possível solução para esse desafio. Por exemplo, até que ponto pode ser limitante acrescentar o componente político, né, para a cooperação Sul-Sul? Será que a gente não vai cometer o mesmo erro da cooperação Norte-Sul, que colocava condicionalidades de um determinado alinhamento político para poder ter essa cooperação? Então, será que ao colocar essa condicionalidade de você ter que questionar, né, os modelos neoliberais, isso pode limitar alguns países de se engajarem na cooperação Sul-Sul? Mas foram algumas reflexões que eu tive até agora. E para questões futuras, eu planejo fazer um estudo de caso para poder focalizar mais a pesquisa e ver essa implementação real da cooperação Sul-Sul. E o caso que eu elenquei até agora é da promoção da saúde e prevenção de doenças em comunidades indígenas, no contexto da pandemia, que foi a cooperação específica entre os países Colômbia, Equador e Peru, no ano de 2021-2022. Esse estudo de caso também dialogaria, né, com o ODS 16, de redução das desigualdades, e acho que dialoga bastante com o objetivo específico da minha pesquisa também, que é entender como que se dão essas relações na cooperação Sul-Sul, como que isso se diferencia em termos de assimetria de poder entre os países participantes. Bom, é isso que eu tenho até agora na pesquisa. Agradeço muito pelo tempo de todos vocês, por estarem presentes, e obrigada, Juliana. Obrigada, Maria, pela apresentação. Agora, então, passo a palavra para as pesquisadoras Rebeca Rodrigues e Letícia Duarte, que vão apresentar a pesquisa Ações Internacionais e Soluções Regionais e Nacionais para Erradicar a Apatridia Infantil. Vocês têm a palavra. Obrigada. Primeiramente, Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom, a nossa pesquisa foi desenvolvida para o livro do FAMUN. Então, o tema da Assembleia Geral, que era o nosso órgão, era a erradicação da apatria infantil. E o nosso recorte temático foi esse, são as ações internacionais e as soluções regionais e nacionais para a gente estar erradicando a apatria infantil. Então, para começar a nossa análise, a nossa bibliografia foi muito o uso de
relatórios do secretário-geral, das campanhas feitas pela ONU, pela Acnur e pela Unicef, e também resoluções feitas tanto na Assembleia Geral quanto no Conselho de Direitos Humanos. A principal ação que a gente utilizou na nossa pesquisa foi o Plano de Ação Global 2014-2024, que foi um plano proposto para que os estados pudessem resolver suas principais questões que faziam com que tivesse apátridas em seu território. Então, além de eles identificarem que tinham essas pessoas apátridas, eles mudarem suas leis e também promoverem segurança para as pessoas que estavam apátridas em seus territórios. E aí, esse plano tem 10 ações e a gente se especificou em 2 exatamente, porque o nosso caso é voltado mais para a apatria infantil. Então, a gente focou bastante na ação 2 e na ação 7. E aí, na ação 2, ela está estabelecendo aos estados para que eles eliminem todos os casos de apatridia em seus territórios. E como isso? Mudando as suas leis nacionais. Então, muitos países, pelo que a gente pesquisou, eles não concedem nacionalidade para um refugiado. Então, ou uma mãe solo não consegue estar registrando a sua criança porque precisa de um homem para estar lá registrando. Então, o que essa ação promove é realmente mudar essas leis para que não tenha casos como esse. E aí a gente chega na ação 7, que é que os estados não devem mais registrar casos de apatridia em seus territórios. Então, além da gente ter essa mudança na legislação, a gente tem que ter esse acesso a poder ter o registro tanto gratuitamente como acessível, né? Porque muitas pessoas não conseguem se deslocar, por exemplo, até o local para estar fazendo o seu registro. Então, o Estado tem que assegurar que seja um movimento fácil para as pessoas estarem conseguindo garantir a sua nacionalidade. E aí a gente entra no papel da ONU, da Unicef e do Acnur, que é principalmente conscientizar a população e os estados. Por quê? Apatridia não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário. Então, muitas pessoas não sabem o que é ser uma pessoa apátrida, sabem que pessoas que são refugiadas têm que ter os seus direitos garantidos, mas não têm nem ideia que esse é um problema muito sério a ser considerado. Então, o principal papel que a gente coloca para a ONU, para o Acnur e para a Unicef, nesse caso para as crianças, é realmente conscientizar. E como eles podem estar fazendo isso? Fazendo ajuda técnica para assegurar que hajam reformas nas leis nacionais. Então, eles podem levar pessoas do Acnur que vão estar mostrando como essas mudanças podem ser feitas com tranquilidade. E também essas pessoas da ONU, do Acnur e da Unicef podem estar capacitando os profissionais jurídicos e também administrativos para eles conseguirem identificar com mais facilidade uma pessoa apátrida. Então, muitos casos, as pessoas não conseguem falar que elas são apátridas. Elas não conseguem dizer que elas estão sem a sua nacionalidade. Então, capacitar esses profissionais para que eles possam identificar e saber como seguir o processo, principalmente em países que não têm tantos recursos. E aí, junto com o plano global, algo que a gente analisou bastante foi a campanha #IBelong, feita pela ONU também, e com um intuito um pouco mais diferente do plano global, que é algo que a gente diferencia na nossa pesquisa. Porque a campanha IBelong, ela tem o objetivo de conscientizar mesmo. Então, em todos os seus relatórios, ela traz depoimentos de pessoas apátridas, exemplos de casos que utilizaram o plano de ação global e deu certo, conseguiram melhorar todos os problemas que eles tinham com a apatridia em seus territórios. E aí, com o lançamento tanto da campanha IBelong quanto do plano de ação global, a gente teve uma melhora muito significativa no caso de apátridas, e tanto que 166 mil pessoas tiveram sua nacionalidade garantida. Então, foi um avanço muito significativo,
mas a gente ainda tem um problema que o plano de ação global é 2014, 2024, 2024 já é amanhã, quase. Então, não foi 100% garantido, ainda mais com todas essas guerras que estão estourando, principalmente esse ano. É algo, como a nossa pesquisa foi feita ano passado, a gente não tinha muito para analisar ainda das guerras que ocorreram esse ano, mais a fundo desses conflitos, mas a gente pode ter certeza que muitas crianças que estão nascendo nessas áreas de conflito não têm acesso a ter essa nacionalidade, a ter essa nacionalidade garantida. E aí a Letícia vai falar um pouquinho dos exemplos que a gente traz no na nossa pesquisa. Bom, dando um segmento aqui à fala da Beca, como ela mostrou, as ações 2 e 7, elas tangem muito mais a ação dos estados. Então, a gente trouxe para o nosso artigo alguns casos de sucesso no Sul Global, que a gente também viu enquanto a gente estava pesquisando as bibliografias, que o Sul Global ele é muito mais participativo nas discussões sobre a apatridia e tem muitos mais esforços para a resolução da apatridia infantil do que o Norte Global. Se não me engano, os Estados Unidos eles não assinaram o Pacto Global, isso, a Convenção dos Direitos das Crianças. Então, assim, tem uma divergência muito grande entre o Norte e o Sul Global na questão da apatridia infantil. O primeiro caso que a gente trouxe foi do Sul Asiático, que entre 2011 a 2019 eles apresentaram mais do que o dobro de registros de crianças. Os principais países que conseguiram esse resultado foram o Bangladesh, Nepal e a Índia. E a Unicef, o que ela destacou sobre o número de registro é que para aumentar o número de registros, o Estado deve impulsionar muitos mais investimentos aos registros infantis, como a Rebeca falou, questão de deslocamento, transporte, tecnologia, capacitação das pessoas mesmo que fazem o registro de uma criança, e também a coordenação da sociedade civil, das organizações internacionais ou ONGs, para fazer uma pressão aos estados, porque só a ação dos estados não vai resolver o problema. A gente sabe que ela é muito dependente do Estado, mas a sociedade civil, as ONGs, as organizações internacionais têm um papel fundamental em fazer essa pressão aos estados para que eles implementem essas medidas para erradicar a apatridia infantil. Na América do Sul, a gente pegou o caso da Colômbia, que em 2019 a Colômbia estava recebendo muitos refugiados da Venezuela, e por conta disso, muitas pessoas acabaram perdendo documentos e acabaram virando apátridas dentro do Estado colombiano. E a Colômbia, em 2019, decidiu garantir o direito à nacionalidade para crianças que foram nascidas na Colômbia, mas que são descendentes de pais venezuelanos. Porque antes, na Colômbia, o que acontecia? Você precisava ter pelo menos um parente colombiano, ou você precisava que os seus pais, que os seus parentes, tivessem o domicílio legalizado na Colômbia para você ser um cidadão colombiano. Então, o que a Colômbia fez foi mudar esse processo e agora, especificamente para os venezuelanos, qualquer criança que tenha algum descendente venezuelano, ela pode se tornar colombiana tendo nascido no estado colombiano. E, por último, a gente trouxe a África. 25 países da África que fazem parte da União Africana, eles fizeram um plano de implementação de um sistema de registro civil e estatísticas vitais como uma forma de monitorar e formular políticas e programas inclusivos e que garantam a questão dos direitos humanos. E o foco deles foi justamente na questão de aumentar os registros de crianças, aumentar os registros nacionais e o combate à apatridia infantil. Então, o que a gente viu nessa pesquisa foi realmente esse esforço muito maior do Sul Global do que do Norte Global para a erradicação da apatridia. E como a Rebeca trouxe agora, a nossa pesquisa foi ano passado. Desde o ano passado, muitos conflitos foram surgindo ou mesmo intensificados. A gente está vendo a questão agora de Gaza,
de Israel. Então, a gente sabe de como esse assunto em específico de Gaza é tratado, tanto não sendo só na mídia, mas entre as discussões internacionais dentro da ONU, dentro dos organismos internacionais no geral. Então, esse é um novo desafio agora para os estados, para a ONU, para ver o que vai acontecer e ver quais vão ser os resultados do próprio plano. E como a Rebeca falou, vai terminar ano que vem, está quase chegando. Então, a gente vai ver agora futuramente esse balanço de como foi esse plano e quais são os novos desafios agora para os estados, para a ONU, para resolverem a questão da patrídia infantil. É isso. Obrigada, Juliana, também. Obrigada, Letícia e Rebeca, pela apresentação. Então, agora passaremos para os comentários da Juliana Maziero. Juliana, apareceu? Juliana, fica à Oi, vontade. Tá? olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de ter escutado os trabalhos de vocês todos. Estou muito feliz, é sempre um prazer voltar a ter a ver com qualquer coisa com a Facamp, né? Como boa ex-aluna, eu acho muito boa essa oportunidade da gente ter essa conversa. Antes de eu fazer comentários específicos, eu queria primeiro perguntar se vocês façam os comentários na ordem para cada um, depois a gente tem uma conversa mais informal, pode ser dessa forma? Ótimo, perfeito. Acredito que os três trabalhos estão indo em direções muito bacanas. Vou começar pelo do Gabriel. O do Gabriel toca num ponto mais fundo, porque são 8 anos que eu estou trabalhando com a OIT e tenho contato com a OIT, então eu acredito, Gabriel, que a sua pesquisa ela é muito interessante e eu gosto de você ter ido na OIT e falar, eu vou estudar o passado, não vou estudar só o agora. Porque eu acredito que a gente estudando o que aconteceu antes dá muita noção do para onde a gente vai ir, né? E foi inclusive em 2019, quando teve o centenário da OIT, eles inclusive estudaram muito isso, eles tentaram trazer muito isso para as publicações dele, para o futuro do trabalho, para outras coisas, justamente de onde a gente vem, né? Você pegou um período muito crucial, terminando nos anos 80, porque você vai, se você olhar mesmo, isso eu vou até sugerir para sua pesquisa, conforme você for pensando nisso, dá uma olhada nos diretores, quem estava na cabeça da OIT nesses anos que você está estudando, né? Você só vai ter na história da OIT até hoje, dois diretores, né, dois cabeças, que nem sempre são chamados de diretores, mas dois cabeças da OIT que são de países do sul global, que é em 99, que entrou uma via que é do Chile, e agora, no passado, do Togo, o Hongbo, que foi eleito em outubro. Então, faz pouco tempo. Primeiro africano também a ser eleito. Então, assim, você pensa que você comenta, né? Ah, descobri que a participação não era tão decisiva, ela foi aumentando, mas foi complicado no começo, porque realmente é uma coisa que a gente vê em geral no sistema ONU e na OIT ficou muito claro. E a parte interessante é que você vai construindo. Eu vou trazer muito para o presente, porque eu acho que é legal ter alguma coisa em vista depois da sua pesquisa, que é a questão, assim, justamente essas estruturas. Agora, como que foi necessário que o Sul participasse da OIT? Porque se não tivesse uma voz clara, uma voz grande dos países do sul global hoje na OIT, como existiria a OIT? Porque nós estamos falando de uma organização tripartita que fala de direitos do trabalho. Justamente quando você acaba a sua pesquisa nos anos 80, é um momento crucial para você pensar e começar a discutir digamos, num pano internacional, que realmente essas pessoas que estão trabalhando não é só uma questão de desenvolvimento econômico e de ganhar dinheiro, é uma questão de ir a dignidade delas, e o que está acontecendo lá dentro do que está sendo produzido, o que tem por trás daquilo. Então, eu acho que é muito legal a sua pesquisa, eu achei que ela pode trazer muitos frutos. Que eu ia talvez eu possa aportar para ela, no sentido que não sei quanto eles estariam abertos para fazer isso online, mas eu sei que a biblioteca da OIT em Genebra ela fica aberta 3 vezes por semana e os bibliotecários até te acompanham para mostrar coisas e tal. Não dá para você, obviamente, vir para Genebra, eu acho que ficaria difícil de novo você voltar, mas ele tem um e-mail lá que é bem fácil, os e-mails da OIT são todos muito fáceis. Eu acho que é library@ilo.org
e a bibliotecária sempre responde bem. Talvez ela tenha algumas coisas bacanas para te contribuir, não sei, vamos ver. Porque eu sei, eu converso mais em ocasiões que eu vou lá pegar documento, etc. Não sei na questão do online, mas até hoje eu encontrei poucas pessoas que não quiseram ajudar em pesquisa dentro do IT. Então, espero que você tenha a mesma sorte. E se precisar, pega meu contato com a Patrícia, que eu posso te ajudar nessa questão. Queria te fazer outra sugestão, que é em que línguas você está fazendo sua pesquisa? Não sei se você fala espanhol ou francês, mas caso você fale espanhol e o francês, foca em buscar documentos em espanhol, que eu acho que você vai achar mais coisas nessa área. Talvez no francês também por conta da África francófona, porque eu acredito que teve produção de temas nessa época, especialmente chegando nos anos 80, você vai ter coisas aí que pode te ajudar. Então, dá uma procurada nas políticas por diretor também, de repente você consegue, de repente você já fez isso, desculpa se eu estou dando sugestões redundantes, tá, Gabriel? Porque eu acho que também muda muito, e uma olhada também na declaração do centenário, que talvez você já tenha visto, mas embora ela fale do futuro do trabalho, ela bebe muito da fonte de documentos passados e tal, de repente isso pode te dar uma ajuda ou ajudar a basear algumas dos seus próximos movimentos. Mas eu acho muito importante ter esse tipo de pesquisa e eu acho que ele pode te impulsionar para várias áreas depois que você terminar isso, dá para você daí partir para muitos pontos. Então, acredito que meus comentários são esses, inicialmente. Depois a gente conversa mais, acho. Patrícia, diga quanto que eu posso comentar para cada um. Ou Pamela. Não? Tudo bem, não escuto, mas tudo Perfeito. certo. Obrigado, viu, Juliana? Já anotei tudo aqui. Se der o Você tem tempo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa? perfeito. Obrigado, viu? Ok. Pesquisa. E na questão, desculpa, eu toquei muito no OIT, na questão de cooperação Sul-Sul, que daí toca também na questão, vamos fazendo mais específico no Sul-Sul, que daí já vamos para o tema da Mariá. Eu acho que quando a gente está falando da presença dos países do Sul nas Nações Unidas em geral, os dois mencionaram a questão dos projetos técnicos. Eu acho que aí é uma coisa importante, inclusive na sua pesquisa, talvez, Gabriel, fique mais difícil do que na da Maria, mas a questão os projetos técnicos, eles são o coração, muitas vezes, dentro das Nações Unidas, da questão da cooperação Sul-Sul. Então, se vocês procurarem esses projetos específicos, por isso que eu falo também na questão das línguas, podendo procurar documentos específicos em espanhol, em francês, dá para, no caso da Maria em espanhol, eu acho que dá para achar mais coisa. Quanto mais vocês forem para esse lado, dá para indo, porque tem muita questão de cooperação técnica que são os documentos governamentais ou de agências de desenvolvimento que são escritas só em alguns idiomas. Então, ir para esse lado também. Pulando então a questão da Maria, né? Eu acredito que quando a gente fala de ODS, a gente fala de uma bandeira e uma oportunidade da cooperação Sul-Sul, né? É um salto enorme dos objetivos do milênio para os ODS, onde a gente realmente vê a cooperação Sul-Sul com o nome de cooperação Sul-Sul e triangular, tendo um protagonismo maior, dizendo nós estamos não aqui apenas para obedecer ordens, nós estamos aqui para participar ativamente e cobrar todos do, dessa questão do desenvolvimento sustentável, né? O bônus e o ônus são de todos. Então, obviamente que a gente fala tudo isso aqui de forma muito teórica, né? Que a gente sabe que a prática e a teoria são coisas muito diferentes, mas você pesquisar a saúde, especialmente quando você vai falar de cooperação social, eu acho que faz muito sentido justamente pela essa questão técnica, né? Você, Maria, mencionou que tem um estudo de caso em vista da questão indígena, eu acho que é outro ponto muito importante, porque quando a gente fala de cooperação sul-sul, a gente tem os quatro pilares, né, que seriam os quatro pilares da cooperação sul-sul, que é
ser regida pelos princípios de igualdade e da soberania, né? Respeito da soberania e desejos nacionais, a igualdade, a solidariedade, a não condicionalidade, que isso seria um princípio da cooperação Sul-Sul, se não fosse isso, ela não seria Sul-Sul, né? E o apoio mútuo, né? E eu queria depois fazer uma pergunta para vocês e para vocês quatro, para a Patrícia também, porque eu sei que a Patrícia estuda muito a cooperação Sul-Sul, do porquê vocês usam tanto a terminologia cooperação Sul-Sul e não cooperação Sul-Sul e triangular? Porque aqui dentro da OIT especialmente, nós temos uma preferência por tentar sempre, embora sejam coisas diferentes, a gente sempre incluir a triangular também. Eu queria depois só, eu acho que eu imagino o porquê, mas ter queria entender também. E eu acho, Maria, que dentro do que você se propõe a estudar, tem grande potencial, você consegue encontrar muitos resultados. O que que eu te sugeriria? O que que eu poderia falar, né, dentro do que você mencionou para gente? A sua ênfase na justiça social, eu acho que é um caminho muito importante e que vai dar para você um leque legal para entrar. Eu acho que é uma janela bacana que você olhou. Quando você fala até que ponto o componente político pode ser colocado no Sul-Sul, em teoria ele não poderia ser colocado. A gente sabe que a teoria e a prática são coisas muito diferentes e a gente tem graus do que pode acontecer, mas em teoria ele não poderia ser colocado dentro do Sul-Sul, né? Então, o que eu acredito que seria interessante, daí, quando você fazer esse foco, é procurar documentos das Nações Unidas, que eu vi que você falou, por questão do seu ODS, procurar, mas dá uma olhada especialmente nas agências de cooperação internacional. Porque, embora os projetos de cooperação técnica sejam Sul-Sul, muitas vezes você tem fundos triangulares de países, de agências, tipo a CIDA, o GIZ da Alemanha, várias agências de cooperação que entram, às vezes, com um pouco ou muitos dos fundos dessas cooperações. Você tem, claro, cooperação técnica entre universidades, entre hospitais, entre organizações, entre governos, mas eu acho que também você conseguiria achar documentos bacanas para continuar essa pesquisa dentro das agências de cooperação. Então, dá uma procurada dentro dos documentos das agências de cooperação, especialmente no caso do Chile. Eu sei que a CIDA, acredito, está com uma atuação grande lá, Luxemburgo também está com agência lá, não quero me equivocar no meu comentário, mas talvez procurar essas fontes seja bacana e dá para desenvolver muito essa pesquisa. Outra, se você não for diretamente para a questão dos indígenas durante a pandemia, que eu acho que é um bom recorte, a questão das DSTs, ultimamente, especialmente depois da pandemia, eu acredito que há muitas publicações sobre a cooperação Sul-Sul aí dentro, né, e saúde sexual, etc. E acredito que seria interessante, talvez seja um outro tema que dá para abordar, mas eu acredito que é um super trabalho. Muito bacana a sua pesquisa, eu espero que dê muito certo. É, Obrigada. entrando, entrando na questão da Rebeca e da Letícia, né? Eu vejo que o Gabriel e a Mariela estão no começo da pesquisa, fazendo o levantamento bibliográfico, eles estão. A Rebeca e a Letícia já escreveram um manual, vocês têm uma pesquisa muito concisa, muito estruturada, com um tema que está muito em voga. Eu acredito que eu organizo muitos eventos de knowledge sharing, né? E a gente sempre acaba mencionando, sempre que a gente fala de migração, sempre que a gente fala de problemas atuais, a gente acaba mencionando a patridia. E é um problema que muitas vezes é invisível, né? Ele existe e ninguém fala dele, o que vocês mencionaram, ninguém sabe o que é isso, porque está sendo lidado. E por ter um trabalho assim tão consolidado, que já foi publicado, acredito, pelo guia na questão do FAMUN, já foi debatido, redebatido aí com vocês, eu acho que vocês podem, se vocês forem continuar essa pesquisa, ela dá para dar vários vieses muito de acordo com o que vocês estão procurando depois de terminar a faculdade, ou com organizações ou agências que vocês gostariam de trabalhar, porque do ponto de vista jurídico, você tem 10 pesquisas aí dentro,
dentro, tanto do ponto de vista de como os países estão recebendo isso, é uma questão muito política também, né? Porque a gente pensa em apátrida, vocês mencionaram, porque os países do Sul são muito a fim de colaborar, é aí que a gente precisa dos países do Norte, porque nesse sentido, em muitos casos, quantos mil apátridas tem aqui na Europa? Tem muitos também, né? Justamente depois dessas grandes movimentações. Então, e é uma questão muitas vezes política, não aceitação, não criar leis e sancionar coisas nesse sentido, né? Então, eu acho que tem, do ponto de vista jurídico, vocês têm um leque enorme para abrir, do ponto de legislativo, né? Do ponto de vista de, de migração, de gênero, de guerra, também tem um outro lado, do ponto de vista de movimento social, de uso da mídia, das mídias, porque essa questão, o I Belong, ele foi uma coisa que ele foi em nível governamental, mas foi no nível de pessoal, de colocar hashtag no Instagram, foi uma coisa muito até jovem, se você pensar em tema generacional e tal. Então, também tem um outro leque muito grande que você pode pensar de pensar na questão de gerações e como a ONU, né, e como as instituições abordaram o I Belong, também é um outro, dá para abrir um outro leque, mas é uma pesquisa que dá para ver que ela já foi recortadinha e bem pensada. Eu acho muito que foi um ponto excelente de vocês. Não sei, então parabéns pela pesquisa. Não sei se eu fui muito vaga, Patrícia, gostaria que ou vocês gostariam que eu fosse um pouquinho mais incisiva nos comentários, ajudasse com alguma coisa. Não, foi ótimo. A gente vai passar para os comentários. Pode começar por aqui mesmo, Maria Gabriel? Que aí já. Eu fiquei muito interessada com essa pesquisa quando a gente começou, porque realmente, antes de eu entrar na faculdade, eu não sabia o que era a pátria. Então, me aprofundar nisso, conhecer um pouco mais e ver quão sério é esse problema, né? Eu tenho sim vontade em aprofundar mais essa pesquisa. Então, partir mais nessa parte que você falou do ponto de vista legislativo para abranger mesmo, pegar no direito internacional, que é algo que foi feito, mas não no nosso, foi feito em outros recortes. Pegar convenções também. Então, enfim, eu gostei muito dos seus comentários, principalmente dessa parte legislativa. Você quer? Obrigada, Juliana, pelos comentários. Eu lembro que quando a gente estava fazendo esse artigo, acho que uma das coisas mais, não sei se difíceis de aceitar ou difíceis de entender, é justamente a questão de até que ponto a gente pode falar que essa questão da patridia é causada por uma questão cultural, por uma questão religiosa, quanto a gente pode interferir nisso, a chegar num ponto de discriminação também. Acho que esse é a gente não chegou a tratar isso, até porque não é muito nosso foco, mas é um assunto assim bem delicado e que acho que é um dos principais assim maiores dificuldades que a patridia enfrenta hoje em dia, justamente essa questão cultural e religiosa principalmente que a gente foi observando na nossa pesquisa. Bacana. Acho que a É gente. um outro ponto. Não, é só ia complementar que da gente é isso mesmo. Muito obrigada pelos seus comentários. Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim, E vocês teriam interesse, né? Você comentou jurídico, perdão, a Letícia comentou a questão da cultural e tal. Vocês teriam curiosidade de desenvolver em que tema? Nesse sentido, assim, por que vocês teriam vontade de desenvolver essas pesquisas nesses temas? Vocês gostariam de trabalhar, por exemplo, numa organização internacional? Qual seria, de repente, um foco que vocês dariam para isso, de verdade, assim? eu vou falar primeiro, Por então. curiosidade, pensando alto, assim. Aham. Não, eu viso sim uma organização internacional, trabalhar em uma. Então, o FAMU em si, né? Ele te coloca em temas que você se vê, né, atuando. Então, não só nesse, mas como em outros temas também. Então, é algo que eu viso para o futuro. Mas acho que como pesquisa, como um artigo mesmo, por ser um tema que eu realmente gostei de pesquisar.
Uhum. Ou até mesmo, não sei, é algo para eu pensar ano que vem, como monografia também. Então, a gente já tem bastante base bibliográfica, né? Então, já seria um caminho também. Vocês duas estão no terceiro ano? Eu tô no Não, terceiro, a Rebeca tá tá no no terceiro. segundo. Tá, Eu bacana. vejo Ah, vocês estão no mais, começo ainda, né? Entendi. eu vejo mais como um assunto de interesse mesmo, questão de Uhum. imigração, de a patrídia sempre foi uma coisa que sempre me interessou desde o ensino médio. Eu sempre fui mais a fundo nessa questão, mas eu não vejo necessariamente como um segmento profissional nisso, Claro. mas sempre foi um assunto, sim. A questão de artigos mesmo, me aprofundar talvez um pouco mais nessa questão da patrídia infantil, mas não necessariamente seguir nessa linha profissional, necessariamente. Uhum. Não, é um tema que é muito interessante mesmo, né? Mesmo que não fossem seguir ele daí, porque é que eu não tinha entendido, eu não lembrava que vocês estavam no segundo e terceiro ano ainda, por isso que eu fiz uma pergunta muito para frente, mas não, e na verdade vocês tendo estudado isso, vocês tiveram que estudar vários temas que vão te levar para muitos lugares, então, porque é um tema complexo, ele não é vertical, né? Ele é transversal a muitas coisas. É, a nossa orientadora, até a Roberta Machado, Uhum. às vezes a Conheço. gente queria jogava um monte de informação, como o caso das mulheres e tudo mais, ela cortava a gente, que ela falava que era muita coisa, tinha que se aprofundar só em uma. Acho que ela falou. Juliana, você travou. Ah, voltou. Eu não, tô aqui, tô aqui. Ah, beleza, que tinha travado pra gente. Mas, enfim, é isso. Seria bem legal a gente se aprofundar mais nos outros caminhos também que leva essa pesquisa, porque nessa a gente teve que mais voltar para simulação, né, mesmo? Mas é isso. Uhum. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada a vocês. Também gostei bastante dos seus comentários. É bom porque é bom fazer o ciclo. Acho que agora no início da pesquisa, né, eu estava um pouco nervosa quanto a isso, porque eu falei, eu ainda não sei nada. Mas é bom porque justamente, né, pegar essas sugestões é muito bom, principalmente a sugestão que você deu de olhar para as agências de cooperação, porque como eu estou fazendo o levantamento bibliográfico ainda, eu só fiz para 2 itens ainda, e um dos itens eu ainda não terminei 100%, então é bom porque eu vou poder aplicar realmente para dar continuidade na pesquisa. E queria comentar sobre o caso, né, o estudo de caso que você achou interessante. Eu pensei também, tem esse foco na pandemia, e de objetivos futuros, né, que foi o comentário que você deu para as meninas. Eu acho que esse é um caso que vai me permitir expandir essa pesquisa possivelmente como um tema de mono ou levar para outros congressos, porque é um tema muito atual, né, esse caso. Por isso que eu pensei nele, mas também achei muito interessante das DSDs. Talvez eu pesquise só a parte, se não for adotar como estudo de caso mesmo. E sobre a cooperação sul-sul e não cooperação sul-sul e triangular, né? Eu acho que, eu não sei se é uma tendência mesmo de brasileiros falarem assim, ou se foi só eu mesmo que fiz um vacilo na mas, é, mas é isso que eu tenho para dizer dos comentários, eu acho. E agora vou comentar também. Eu acredito que eu não fiquei com muitas dúvidas. Eu gostaria de agradecer muito pelas indicações que você deu, né? Assim como a Maria, no início da pesquisa a gente fica meio louco procurando bibliografia. Então, as indicações que você deu, principalmente a da biblioteca da OIT, né? Eu fiquei muito feliz de receber, porque eu tô, como a Maria, também fazendo fichamento, tipo, pelos momentos históricos. E eu tô no momento de 1919 agora. E eu não encontrei em lugar nenhum uma visão do sul global em si. E eu pensei, nossa, só vou encontrar vendo os anexos da OIT, né, vendo as negociações em si. E eu não tenho como ir para Genebra para ver isso. Então, você falando agora, não tem, não. Você falando agora dessa Pode biblioteca ser lá, que eles não respondam, eu não ponho a mão no fogo, mas eu acredito que tem uma possibilidade que sim. vale a Embora tentativa. tenha uma chance que você não ache muita coisa mesmo assim, porque realmente menção específica pode ser um trabalhão, mas
Vai com fé. Eu vou mandar mensagem até eles me responderem. Mas muito obrigado, viu? Gostaria de agradecer muito também da indicação de ver pelos secretários, né, os diretores do OIT, que eu já tinha encontrado uma obra assim, porque como eu não estava encontrando muita coisa, eu pensei, eu vou ver a partir da perspectiva de uma pessoa, né, tipo, da biografia de uma pessoa que talvez ela consiga me trazer essas coisas dos bastidores. E eu tinha pensado mais a partir dessa visão, né, mas você falando, tipo, dos projetos que eles mesmos trouxeram, eu achei muito interessante, não tinha pensado nisso. Então, gostaria de agradecer mesmo por essas indicações, pelos comentários. E é isso. Dá uma olhada, se você tiver tempo, assim, um dia que você estiver escutando um podcast, alguma coisa, dá uma olhada no Somavia, que foi o chileno que encabeçou, acho que foi de 99 a 2012. Dá uma olhada nos discursos dele, nas coisas que ele fala, porque eu acredito que ele traz o passado em alguns momentos. Embora ele tenha chegado depois, dá uma olhada, porque por ele ter sido o primeiro do país, do sul global, talvez você consiga também minerar alguma coisa lá. Bom, passamos agora, então, a palavra para a nossa plateia. Alguém que queira fazer algum comentário, sugestão, Nós temos à vontade. Parece... Oi, gente, boa tarde, Juliana. Eu queria falar que eu achei muito interessante todos os temas de vocês, mesmo do Gabriel e da Maria estando no começo, dá para ver que você já tem bastante propriedade sobre o tema, que é muito importante. O de vocês também está muito bom. Eu ia fazer um tema parecido na monografia, acabei indo para outro lugar, mas a patridia é realmente um tema super importante, super legal. Eu acho que o que você falou sobre a questão cultural é muito legal de tentar observar também quais são os outros fatores que levam as pessoas a olharem para a patridia com uma certa ignorância até, né, que a gente não sabe muito sobre. E falar sobre as questões de direito internacional, eu acho que é muito legal para a gente ter mais base jurídica. Eu sei que é um pouco chato, que a gente, como estudante de relações internacionais, a gente gosta bastante de social. Mas fazendo outras pesquisas também, eu vejo que tem sim a sua importância ver com a base jurídica mesmo, para a gente tentar, inclusive, fazer sugestões pertinentes para essas questões. Então, a pesquisa de vocês está muito boa, muito legal mesmo. Parabéns. De vocês dois também está muito legal. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito de falar sobre Sul Global, cooperação Sul-Sul, enfim. Eu achei que trazer para a questão da saúde latino-americana, e principalmente falar sobre a DS3, é uma coisa que, assim, não lembro de ter visto muito durante a faculdade sobre saúde especificamente. Então, muito legal mesmo você ter trazido atenção para essa ODS e para esse ODS. E sobre a questão do AIT, eu acho que é muito legal porque o AIT também não é a primeira organização, a primeira agência, o primeiro órgão, enfim, que a gente pensa quando a gente fala sobre ONU, quando a gente fala sobre o sistema ONU. E trazer de novo, né, essa perspectiva do sul global e principalmente trazer a importância dos países do sul para essa organização é muito importante para a gente também ver quais são as nossas reivindicações lá dentro, o que a gente pode também dar sugestões, que eu falei para as meninas, enfim. A pesquisa de vocês está muito boa, gente. Parabéns. Parte pra quê? Tá, deixa eu ver se eu. Aqui? Amiga, eu queria muito saber se teve alguma influência da pesquisa que a gente fez do CS para a ONU. Porque eu acho meio raro a gente querer ir para a área da saúde. E aí a gente fez uma pesquisa no CS que tinha a ver e tinha relação com a saúde e o tópico da Covid dentro do Conselho de Segurança. Então a gente também já teve a WHA
da UHA no FAMUN, mas eu queria saber se teve alguma influência em você escolher a área da saúde e a cooperação Sul-Sul, ou se não. Assim, a princípio não. Depois que eu já tinha escolhido o tema, aí eu dei uma olhada no meu currículo Lattes e eu falei, nossa, vai ficar muito bonito aqui do lado. Então eu estou fazendo uma trajetória muito lógica aqui, que legal. É, mas eu já tinha um interesse na área da saúde, acho que muito pela minha família. Porque a minha família paterna, todo mundo é médico e todo mundo trabalha na área de políticas públicas e do SUS. E daí Olha também só. eu acabei tendo uma psicóloga que trabalha nessa área também do SUS. E aí eu fiz um tratamento no SUS no ano passado, ainda estou fazendo. E, sei lá, eu achei muito interessante, achei muito impressionante, porque eu tenho amigos também de outros países que eu vejo e que não têm esse acesso à saúde liberado, né? Então, eu já tinha um interesse muito grande pelo SUS. E aí, eu tinha um interesse pelo Sul Global a partir das aulas, né? E de aprendendo e tudo mais. E dei uma lida na tese da Rinaldi, gostei. E aí, meio que surgiu o tema assim. Então, não e sim. Ju, eu queria primeiro agradecer sua disponibilidade. Eu sei que tem a diferença do fuso. Obrigada pela leitura atenta que você fez também dos trabalhos de pesquisa. Esses dois são meus orientandos iniciais de IC e eu fiquei bem orgulhosa de vê-los apresentando e ter os seus comentários vai ser muito importante para essa etapa em que eles estão fazendo o levantamento bibliográfico, começando a pensar no que eles querem responder realmente com a pesquisa e ter a sua leitura externa tão dedicada, com certeza vai ajudá-los a dar um salto agora nessa etapa inicial da pesquisa, né? E obrigada pelo incentivo no trabalho da Letícia e da Rebeca sobre a patridia, porque é um esforço muito gigante nosso para fazer com que as pesquisas que já estão concluídas saiam dos muros da Facamp. Então, eu espero que seus comentários também incentivem Letícia e Rebeca a extrapolarem todo esse conhecimento, essa pesquisa que ela já tem. E vocês, gente, vocês têm informações, vocês sabem de coisas que não estão disponíveis na literatura. E vocês sabem disso porque vocês pesquisaram. Vocês encontraram alguma referência em português e do Brasil sobre o tema? Então tem um gargalo e vocês têm a pesquisa feita, pronta. Falta um último esforço para que isso se traduza realmente na difusão do conhecimento para o Brasil. Então eu espero que também com os comentários da Ju vocês agora se incentivem a dar esse último passo, né? E Ju, para a gente Posso fazer um comentário? encerrar, vou fazer um pedido para você, e eu acho que você pode também fazer seus comentários finais. Você sabe que você é um exemplo muito grande para todo mundo aqui. A gente mantém a sua memória viva todos os anos no FAMU, e a gente sempre comenta de você, da sua experiência, né? Então, eu queria também que você comentasse um pouco, compartilhasse um pouco com eles como foi a sua trajetória daqui até aí, onde você está, e se você puder compartilhar algumas pílulas de sabedoria com os alunos para dizer que é possível fazer o que a gente gosta, seria muito legal. Tá bom? Obrigada. Combinado. E, Patrícia, queria agradecer os alunos, mas eu queria agradecer você, porque, assim, a Cooperação Sul-Sul, eu caí nisso, e vai entrar na minha trajetória, porque a Facamp organizou um evento sobre economia social e tinha Fundo Sul-Sul, e esse fundo me deu uma bolsa e eu tô aqui por causa disso. Então, eu começo aqui, que eu adoro falar de Cooperação Sul-Sul, porque eu estou onde eu tô, porque eu tive uma bolsa que veio de fundos da OIT para participar de um evento que teve na Facamp. E aí eu sei que a Patrícia é uma que levanta a bandeira da Cooperação Sul-Sul, que já tem várias publicações excelentes sobre isso, então eu acho muito legal ter um espaço para a gente falar disso, pois é um tema que
E daí eu queria fazer o último comentário que ela falou para as meninas, não tem tanta coisa em português. Gente, a língua das publicações, ela é muito importante. A quantidade de cursos que a gente faz aqui na UIT e que os participantes estão desesperados para falar, mas Juliana, não tem um recurso em português. Eu dou muito curso para África, para Angola, Moçambique, Cabo Verde. Eles, mas não vai ter um recurso em português, vocês não têm um artigozinho. E é muito difícil, às vezes, falar, mas tem tanto material, mas em português, quanto material tem? E quanta gente tem acesso? Porque eu, pelo menos, fui muito privilegiada de ter tido, comecei a fazer aula de inglês quando eu tinha 10 anos, comecei a fazer espanhol quando eu tinha 15, na Facamp tive aula de várias línguas e tal. Só que muita gente não tem, especialmente para quem importa os programas de cooperação. Então, de repente, ter o acesso a isso, eu queria deixar, então, uma dica para todo mundo, antes de eu falar o que a Patrícia falou, que, assim, vocês foram, né, o Gabriel comentou que algumas pessoas foram para a IT no ano passado, lá dentro tem um núcleo muito grande de cooperação sul-sul triangular, especialmente na figura da Anita Morim, que eu não sei se vocês já conheceram lá, mas que ela leva isso para frente com uma bandeira, com uma força muito grande. E dentro das bolsas que eles dão e dos fundos de cooperação sul-sul, tem um, um site que ele está um pouco desatualizado, é verdade, que é o South-South Meeting Point, que também tem o SSC Collective Brain, Social Solidarity Economy Collective Brain, que é mais para economia social, mas são fundos Sul-Sul que gerem esses dois polos. E tem também no Twitter, tem no Instagram e tem uma página no Facebook que às vezes é ativa, às vezes não muito. O que acontece? Lá tem muita publicação. Todo mundo que ganha uma bolsa para participar de um evento que tem fundo Sul-Sul tem que escrever um artigo, senão não ganha bolsa. Eu mesmo tive. Minha primeira publicação foi essa. Então, eu recomendo vocês ficarem de olho no Meeting Point e nas coisas que saem, porque às vezes aparece a oportunidade de vocês escreverem coisas, de vocês participarem, embora não seja tanto no nível de universidade, mas também de pegar recursos, pegar, de repente, experiências, porque muitas dessas bolsas são para pessoas que, de repente, não vão escrever artigos excelentes, não são pessoas da academia, mas são pessoas que têm experiência prática. No caso, na área da saúde, da Maria, por exemplo, uma das pessoas que escreveu para a gente em 2019 um artigo para entrar na Academia de Desenvolvimento Rural com Bolsa Sul-Sul foi um parteiro da Samoa Ocidental escrevendo sobre como a cooperação Sul-Sul foi importante para trazer na questão de melhorar políticas de saúde no vilarejo dele, entre as ilhas ali da Oceania. Então, assim, eu acredito que de repente seja interessante dar uma olhada lá. Tem infelizmente eu sei que está um pouco desatualizado, mas de repente vocês conseguem alguns exemplos de projetos ou nomes de pessoas que vocês podem contatar. Lembrei disso agora. South-South Meeting Point. Ou SSC Collective Brain também. Eu posso passar esses links para a Patrícia direto depois, ou para o Série, para eles enviarem para vocês. Partindo para a parte 2, que eu falo muito, mas vamos lá. Eu agradeço de estar aqui também como ex-FAMUNER e ex-aluna, porque o FAMUN, e eu vejo que muitos de vocês aí, acho que todos que estão sentados aí são FAMUNERs, tenho um carinho especial com o FAMUN, porque o FAMUN me ajudou muito a conseguir falar, como agora eu consigo falar com vocês, eu tenho muita dificuldade, até hoje para mim, eu não sou tão prática nisso, mas o FAMU me ajudou a encontrar a minha voz do que eu gostaria de defender também, né? Então espero que ele tenha feito isso com vocês, porque ele é um mecanismo incrível. E o que a Patrícia falou de sair das paredes da Facamp, quase todo mundo do meu grupo, não significa que eles estejam trabalhando na ONU, embora uma boa porcentagem está, do primeiro grupo que saiu, eu diria que quase todos eles levaram essa força, essa coisa para onde eles foram. Tem gente que está na Siemens, tem gente que está trabalhando aí na Facamp. Eu não sei se o Rodrigo está aí sentado vendo hoje, mas tem o Rodrigo, tem um monte de gente que foi para diversos âmbitos, não necessariamente dentro de organizações internacionais, mas eu acho muito legal que é uma comunidade que continuou e que se fortaleceu dentro do FAMUN, né? Então, contar um pouco da minha trajetória. Eu era uma pessoa que queria estudar conceito de segurança. Eu queria tiro, porrada e bomba, e eu queria ir para Gaza, que na época já era perigoso, né? Mas tinha essa ideia de que eu ia para lá e que eu ia resolver tudo. Daí um dia, quando a gente estava estudando para ir para o primeiro AMUN, a Patrícia me chamou na sala dela, ela falou assim, vem aqui, Ju, do seu jeito de estudar, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de fazer as coisas,
você já pensou em ir para um comitê, que na época a gente chamava de comitê rosa, que eram os que não eram conselho de segurança, que é para muito, não, agora pensando, diria que não é uma boa nomenclatura absolutamente, mas no caso que a gente chamava que eram os comitês que não eram conselho de segurança, não lidavam diretamente com guerra, né? E ela falou: você já pensou em ir para o NDP, estudar, não sei, uma outra coisa mais subjetiva? Eu falei: não, eu gosto de conselho de segurança, é só ali que eu consigo. E daí ela falou: mas você não, se você fosse para a MUN numa outra coisa? Cheguei, ganhei Djibouti na UNEP para estudar energia solar. Falei: nossa, cadê o tiro, a porrada e a bomba? Né? Tá, tô desanimada, eu quero poder de veto, não, de boot não NEP. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, porque daí você chega lá e você descobre o porquê de um tiro e porrada e bomba. É por causa disso que você está discutindo da divisão de energia, de água, e daí você começa a pensar, né, o fio de raciocínio. No meu quarto ano da faculdade, eu parei e falei: na verdade, acho que eu não vou para o Conselho de Segurança, talvez tenha um outro caminho para seguir, e com a ajuda do FAMUN e dos temas que a gente foi estudando, dos comitês que eu fui participando, fui direcionando também as minhas pesquisas da universidade, as monografias, e consegui, acho que as minhas monografias, a da de RI foi o orientalismo e a presença do orientalismo nos filmes americanos, e como que daí não tem muito a ver com o que eu faço hoje. Depois eu fui para microfinanças na tese de economia, que é uma coisa que eu estudo, que eu trabalho até hoje na UiT. Então, o FAMUN deu uma boa ajudada, e foi um comitê que eu participei também, a questão das microfinanças. Então, digamos que deu uma direcionada boa. Depois disso, eu fui fazer um mestrado em Barcelona, em diplomacia, onde eu fui estudar as ODS, porque aquilo foi em 2015, a gente estava começando a pensar em indicadores das ODS, né? Elas tinham saído, mas a gente ainda estava vendo indicadores, para onde a gente ia, o que ia acontecer. E vim cair aqui na OIT por conta justamente de ter ganhado aquela bolsa em 2014 da Cooperação Sul-Sul. Mandei um e-mail. E aí que eu vou ficar uma dica, a pílula de sabedoria que diz a Patrícia, mandem e-mails. Porque a questão é justamente isso, porque a gente tem medo que as coisas elas não são atingíveis, né? Que a gente nunca vai conseguir chegar na ONU, que a gente nunca vai conseguir chegar numa referência para nossa pesquisa? Pode ser que não, mas muitas vezes as pessoas sim respondem e-mails, especialmente se a gente manda e-mails bem escritos, não necessariamente com o chat GPT. Então, eu acho que é, é importante tentar. Então, escreve para a biblioteca da ONU, escreve para alguém que vocês conhecem, achou um e-mail de um pesquisador, escreve. O máximo que vai acontecer, ele não te respondeu não. O importante é você saber o que você está perguntando. Quando você sabe de verdade o que você está perguntando, assim, você mostra que você entende do porquê você está contatando aquela pessoa, muitas vezes eles respondem. Foi o que aconteceu comigo. Fiz essa participação, falei: quero entrar aí. Eles falaram: faz um mestrado. Depois do mestrado, você manda outro e-mail, porque a gente viu que você trabalha bem, a gente estava com você aí como staff nesse evento que teve na Facamp. Se você terminar o mestrado, dá um oi de novo. Eu dei um oi de novo, participei do processo seletivo, fui selecionada como estagiária, fui consultora 5 anos, fui staff 2 anos, agora eu voltei um pouco para a consultoria, porque a questão de contratos da ONU ela daria para fazer uma palestra só sobre isso, ela é bastante complexa, mas e provavelmente vou voltar para a ONU ou para alguma outra organização internacional, tenho essa intenção dentro do meu caminho profissional. Mas eu tinha muito medo, porque eu lembro que a primeira vez quando a gente sentou na Facamp no primeiro dia, né, que a gente era 40 na sala, o professor falou: quem quer trabalhar na ONU? Todo mundo levantou a mão. E daí, no quarto ano, ele perguntou: quem quer trabalhar na ONU? Tinha eu ali, com a mão levantada, ninguém mais acreditava nisso, porque tem essa ideia, primeiro, que não é tão glamuroso quanto parece, porque nenhum trabalho é tão glamuroso quanto parece. E segundo, porque muita gente perde a vontade de querer participar disso, né? Só que, na verdade, tem uma gama enorme de maneiras de você entrar lá dentro. Especialmente questão de línguas, prestem atenção nas línguas que vocês vão aprender, se é o caso. Eu acho que isso é uma força motriz enorme para escolher uma pessoa ou outra dentro dentro de um posto nas Nações Unidas. Então, trabalha num tema onde o francês é importante, tem que aprender francês. Trabalha você estudando ODS na América Latina.
o espanhol tem que estar afiado, porque é uma coisa que acaba fazendo diferença. Então, eu acho que seriam os comentários mais gerais que eu teria disso que a Patrícia comentou, contando um pouco do que aconteceu e tal. E não sei, fico muito feliz de poder falar. Espero que tenha sido útil, não tenha sido só um blá blá blá. Eu achei que as pesquisas de vocês, eu repito, têm muito potencial. Então, boa sorte. Ju, muito obrigada pelos seus comentários. Quando você vier passar férias, nos avise para a gente poder retribuir toda a sua atenção e seu carinho presencialmente. Tá bom? Vou passar a palavra para a Pamela encerrar oficialmente, então. Bom, encerramos assim mais uma mesa do ciclo. Gostaria de agradecer a presença da Juliana, de ler o trabalho do pessoal e fazer os comentários. Agradeço também o pessoal que apresentou os trabalhos e as pesquisas. E também ao nosso público, e também pelas perguntas. Muito obrigada. Então, assim, eu quero convidar vocês para a nossa próxima mesa, que vai ocorrer agora 3h30, que é sobre o nosso grupo de estudos Harmonia com a Natureza. Então, espero vocês e até mais. Obrigada. Obrigada, Pamela, também. Ju, brigadão. Nos falamos. Vocês querem fazer mais algum comentário? Não? Muito bom estar juntos com você. Um beijo.